Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Paula Henning da Universidade Federal do Rio Grande, trabalho junto ao Instituto de Educação, minha formação é em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação e trabalho especialmente com os programas de pós-graduação em Educação Ambiental e Educação em Ciência. Eu hoje estou aqui para conversar com vocês especialmente de um tema bem específico, Michel Foucault, e poder trabalhar com isso, poder dizer para vocês o quão esse filósofo é importante para nós pensarmos as diferentes áreas, e aqui em especial pensando a área do direito. Gostaria de iniciar, para quem não conhece Foucault, mostrar uma bela foto do nosso querido filósofo, este é Michel Foucault, filósofo francês do século XX, que em toda a sua trajetória a grande preocupação foi sempre com o sujeito. Essa era a sua maior preocupação. Como é que nós nos constituímos sujeito nesse tempo em que nós vivemos e que condições de possibilidades foram dadas, especialmente da modernidade para cá. Ainda que ele também vá na Grécia Antiga, mais para o final da vida, mais para as últimas escritas de Foucault são relacionadas à Grécia Antiga. Michel Foucault vai beber especialmente em Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX, que faz toda uma discussão e uma problematização para entender como nós nos constituímos naquilo que nós somos. Como é que nós nos produzimos sujeitos num dado momento histórico. Então Nietzsche, esse filósofo bastante conhecido, né? Muitos de nós já ouvimos falar em Nietzsche, ele vai problematizar algo que no campo das humanas é bastante caro, especialmente para quem trabalha com essa teorização que nós costumamos chamar de teorização pós-estruturalista ou então filosofia da diferença, que vem na esteira especialmente de Nietzsche, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, são autores que nos potencializam a pensar como nós produzimos as verdades, a constituição das nossas verdades. E esse entendimento de verdade, que é muito caro para o campo da filosofia da diferença, é entender que a verdade é uma invenção histórica, uma produção histórica realizada por nós, pelo nosso momento histórico. Se nós entendemos o sistema judiciário do modo como ele é hoje, né, com um sistema específico, com uma organização específica, de um modo de julgar e depois de punir, nós temos especificamente uma produção de um dado momento histórico. Nem sempre foi assim. Nós podemos olhar para a história e vamos entender 1000 formas de punição antes do nascimento de um sistema judiciário como o nosso. Então, para Foucault, para Nietzsche, para esses pensadores, não é porque nós evoluímos cientificamente, intelectualmente e agora nós temos um sistema organizado de justiça. Não, mas organizações, arquiteturas, produções históricas que fazem com que nesse momento seja possível a construção e a consolidação de um sistema judiciário. Com isso, Foucault cunha um termo bastante importante para nós, que é o termo de relações saber-poder. E os saberes, a configuração dos saberes, num dado momento histórico, se produzem, ascendem à condição de verdade, diria Nietzsche, pelas relações de força que se estabelecem para a constituição dessas verdades. Então, nós assumimos muitas verdades, assumimos nas nossas vidas, e esse é um dos exercícios que eu gostaria que vocês fizessem. Pensem que verdades são essas que nós não conseguimos estranhar, que dificilmente nós estranhamos, porque elas já estão tão amarradas e tão consolidadas na nossa vida que nós não conseguimos pensar diferente disso. Essa é a provocação de Nietzsche, essa é a provocação de Foucault. Como as verdades conseguiram ascender a um valor tão legitimado, a um patamar tão legitimado de certeza e de garantia que nós não conseguimos estranhá-las, nós não conseguimos pensar diferente daquilo que a gente pensa. E para esses autores, Foucault, Nietzsche, Deleuze e Guattari, isso é uma fraqueza de pensamento, isso é nos engessar na possibilidade de criação que nós poderíamos ter. Nós nos acostumarmos com um mundo apequenado, diria Nietzsche, só acontece para espíritos muito fracos. É preciso nós termos espíritos livres, espíritos guerreiros, que estejam aqui para lutar contra todas essas condições e esses valores de verdade que habitam na nossa sociedade. Esse é o convite da filosofia da diferença. Então, eu gostaria de ler para vocês uma passagem de Michel Foucault nesse livro, numa entrevista de Foucault, que se chama Verdade e Poder, em que ele vai nos dizer
dizer: a verdade é desse mundo. Ela é produzida nele e graças a múltiplas coerções, e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade. Isto é, os discursos que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros, as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade, o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. Essa é a grande provocação de Foucault. Que verdade é essa? Que regimes de verdade nós assumimos como nossos e não conseguimos estranhar? E eu posso dizer para vocês que no campo da educação, que é o meu campo, está povoado de valores de verdade, assim como o campo do direito. Estão povoados de verdade, estão carregados de verdade sem que nós consigamos estranhá-las. Esse é o convite, talvez o convite mais potente que eu possa fazer para vocês hoje é esse, que nós consigamos estranhar alguns dos nossos valores de verdade. Talvez seja esse o primeiro movimento que nós tenhamos que fazer para pensar e talvez nos aproximarmos do convite de Nietzsche, de que a gente possa nos converter em espíritos livres, em espíritos guerreiros. Nietzsche vai dizer: eu só batalho com causas vencedoras. É justamente porque elas são vencedoras que elas precisam do nosso estranhamento. Eu diria para vocês, o sistema judiciário é um valor de verdade, uma causa vencedora. A educação escolarizada é outra causa vencedora. E que precisa não é se colocar contra, né? Nietzsche vai dizer: as coisas estão para além do bem e do mal. Não é dizer que elas servem ou que elas não servem. Porque se nós formos fazer essa pergunta, elas servem. Elas continuam aí e continuam instaurando verdades estabelecidas no mundo. Elas ainda são importantes. Inclusive o sistema judiciário e o sistema carcerário ainda é importante na sociedade em que nós vivemos. O que a gente precisa fazer é estranhar por que ela se coloca, esses sistemas, o educacional, o carcerário, o judiciário, por que eles se configuram como valores de verdade, por que eles ainda são importantes no mundo em que nós vivemos. Talvez essas sejam as perguntas potentes para que nós façamos. Então, a ideia de relação de poder-saber para Foucault é justamente esse atravessamento entre os saberes que se produzem e ascendem à condição de verdade com as relações de força e as relações de poder que se estabelecem para produção e legitimação, né? Chancela da produção de uma consolidação de verdade. Isso não se dá sem embate e sem muita luta. Então convido vocês para fazerem a leitura desse texto, para iniciar essa discussão, Verdade e Poder, que está dentro desse livro, Microfísica do Poder, um compilado de textos, de entrevistas de Michel Foucault, nesse livro. Para quem quer adensar essa discussão, eu convido para uma entrevista que vocês encontram na internet, que se chama O Sujeito e o Poder, e está dentro desse livro, Michel Foucault, uma trajetória filosófica. As duas últimas recomendações que eu gostaria de fazer para o pessoal do direito é, primeiro, esse livro, A Verdade e as Formas Jurídicas, um livro que é feito de 5 conferências que Michel Foucault dá na PUC do Rio de Janeiro, em 1973, e que vai trabalhar especialmente com isso que muitos de nós, é por onde a gente conhece Michel Foucault, que é o conceito de sociedade disciplinar. 2 anos depois, em 75, ele lança Vigiar e Punir, que é o livro clássico de Michel Foucault, em que ele vai fazer toda a discussão de como é que a gente constitui uma sociedade das disciplinas, uma sociedade marcada por relações saber-poder. Pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem bem e continuamos nossa conversa. Boa continuidade de semestre para vocês e que Michel Foucault e Friedrich Nietzsche possam tocá-los na potência do pensamento e no desejo da construção de espíritos livres.